Bem-vindo a uma nova edição do programa ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. Chegar à Boca da Noite é o título da exposição que agora podemos visitar no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra. Esta exposição marca um novo capítulo na história do Centro de Arte, que passa também a integrar obras de coleções da cidade e da região centro. Este é um novo ciclo do Centro de Arte Contemporânea. Pretende trabalhar com várias coleções privadas da cidade e da região e também outras coleções institucionais, nomeadamente a coleção que foi o motivo para a criação do centro, uma parte da coleção de arte contemporânea do Estado, mas também pela primeira vez estamos a mostrar peças, obras de arte da coleção de arte contemporânea do município e também da coleção de fotografia do Novo Banco. O projeto curatorial que está sob o título de Chegar à Boca da Noite, que é um empréstimo que pedimos a um verso de Rui Belo e que de alguma maneira fala deste conceito curatorial e narrativo desta exposição que se quer colocar num ponto intersticial, uma espécie de intervalo de tempo e de espaço e que na maior parte das obras corresponde a uma atmosfera crepuscular. Neste primeiro andar, o que nós tentámos fazer foi enunciar esta ideia do crepúsculo, ou pelo menos do intervalo, chamemos assim, no tempo e no espaço, a partir de paisagens mais naturalistas, não é? Ou de obras, como por exemplo esta extraordinária obra do João Queiroz, na proximidade, por exemplo, de uma luz solar, por exemplo, do Filipe Romão, não é? Ao contrário desta luz pictórica, não é? Que está na obra do João Queiroz, ou mesmo na obra do João Jacinto, não é? E depois, enfim, em confronto também com a fotografia do Doug Aitken, da coleção do Novo Banco, não é? Que introduz uma luz elétrica, digamos, não é? Mas que de alguma maneira, pelo tamanho da peça e pela sua expressividade, acaba por se confundir até com a ideia de pintura e, portanto, é uma luz que nós sabemos que é uma luz elétrica, mas que pode ser quase uma luz pictórica, não é? E, portanto, este primeiro andar pretende, de certo modo, enunciar esta ideia de intervalo e também de crepúsculo e, ao mesmo tempo, cria uma espécie de uma sensação de desassossego. No segundo piso encontramos obras que se aproximam em termos formais, em alguns casos através da geometria e do traço, mas na verdade quase todas elas transportam uma ideia muito próxima da noite e que podem trazer sentimentos de uma certa angústia ou mesmo até representações simbólicas estabilizadas da ideia de morte, como por exemplo na peça do Paulo Briguente. Por outro lado, também há algumas imagens que fazem referência a esse fluxo, um certo movimento, fuga, de impermanência, não é? Como, por exemplo, uma referência ao mito de Ofélia numa obra de Pedro Pascoinho, ou mesmo o jogador de xadrez de Carlos Correia, que é na verdade Marcel Duchamp, não é? A quem falta parceiro nesta peça. Ou mesmo uma obra ao espelho de Aino Kaunisto, uma fotógrafa finlandesa, não é? Que de certo modo tem uma imagem de si própria bastante fúnebre, não é?
aqui na terceira sala, normalmente eu faço uma síntese e, neste caso, confronto obras, de novo, de várias coleções, não é? Uma das mais importantes coleções da cidade de Coimbra, a coleção ER, como, por exemplo, uma escultura da artista Ana Rito, que na verdade já não era vista há 17 anos e foi vista só uma vez, não é? Portanto, há essa novidade aqui na relação com Rui Chaves, não é? Que de alguma maneira cria aqui um diálogo, e também com esta terceira peça da coleção Novo Banco, da Sarah Jones, esta fotografia desta árvore e desta ideia de suspensão que faz aqui uma espécie de triângulo com o peso da obra do Rui Chaves e a leveza, no sentido em que ela está suspensa, da obra da Ana Rito. Nesta relação também com as magníficas fotografias do fotógrafo americano Gregory Crewdson, que introduz uma das tónicas principais desta exposição, que é a ideia de crepúsculo, a ideia de intervalo no tempo e no espaço, com duas imagens da série Dream House, que na verdade nunca foram vistas em Coimbra e que pertencem à coleção do Novo Banco. A Escola Superior de Educação de Coimbra organizou o 10º Encontro de Comunicação e Design Multimédia. Documentários de vida natural, fotografia e design foram algumas das áreas exploradas neste encontro, que reuniu alunos e profissionais. O 10º Encontro de Comunicação e Design Multimédia correu francamente bem, foi uma excelente forma de nós mostrarmos aquilo que é a formação de Comunicação e Design Multimédia. Isto porque tivemos vários participantes que têm uma relação direta com aquilo que é a formação do curso, desde a componente gráfica, desde o marketing, desde o som. Penso que quem pôde assistiu a uma mostra bastante interessante. Na nossa maneira de ver, a Comissão Organizadora foi uma excelente forma de mostrar o quanto este curso está dinâmico e tem uma relação direta com aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. Eu via sempre este curso como generalista, mas também em certas áreas muito específico, pronto. E eu sempre tive aquele objetivo, penso que eles também já ao entrar no curso já terão uma área mais ou menos definida, uns vão ver, porque temos aqui as luzes, digamos, de várias áreas, e alguns podem mudar de ideias, também no meio do curso acontece. No meu caso, o que eu lhes digo é que isto é a formação base, digamos, não é? O ponto de partida. Depois, para sermos bons numa área, pronto, convém ter depois mais formação, não tem que ser continuar no ensino superior, mas se for muito prático, tudo o que nós fazemos é muito prático, convém pôr mãos à obra em situações reais e ter mais formação nessa área específica, para depois então, pronto, enverdar por uma carreira a sério na área que querem. Eu acho que todo o trabalho de comunicação gráfica, criativa, tem que ter originalidade, pertinência e criatividade. E isso com base sempre numa boa ideia. E quando a ideia é mesmo muito boa, o trabalho fala por si. No fundo, o que nós estivemos aqui hoje a partilhar foi o fruto de um trabalho
construído, co-construído, portanto aqui a importância da co-criação também está bastante presente entre estudantes de vários cursos. Especificamente hoje aqui trabalhamos e conversamos, dialogamos sobre a intervenção do curso de Design e Multimédia, tanto no projeto Viajar com Livros como no projeto Kinder. O projeto Viajar com Livros, um projeto de uma dimensão mais solidária, não é? E o projeto Kinder, um projeto de investigação com a Croácia e com a Espanha, onde estamos a construir ferramentas pedagógicas para levar às escolas, de forma a combater estereótipos e promover a igualdade de género. O programa foi muito variado. Nós iniciamos o evento com pessoas relacionadas com marketing digital. Depois passamos para o som, passamos para o grafismo, tivemos a presença de ex-alunos, que é algo que nos dá especial gosto, porque é uma forma de mostrar o quanto esta formação tem uma relação direta com aquilo que o mercado precisa. E na generalidade foi um belíssimo evento. Acho que nem toda a gente está atenta a tudo o que se passa à nossa volta e é bom aprender também com o que existe naturalmente. Há um famoso diretor de som para o cinema que diz que o som do mundo real não está mixado, quem diz isto é o Vasco Pimentel, no vídeo que está divulgado. Não quer dizer que ele não esteja por aí e não está mixado, porque pronto, não é do nosso controle, não é? Mas realmente há uma série de sonoridades que importa perceber como é que acontecem, como é que funcionam, porque muitos dos audiovisuais é réplica disso, ou então uma alternativa, que propor mundos ficcionais, muitas vezes diferentes daquilo que é o mundo real e também nessa diferença assenta a estética e a qualidade desses produtos ou dessas obras audiovisuais. O site foi concebido no âmbito de uma unidade curricular. Entretanto, foi escolhido um site no meio de todos os grupos. Foi desenvolvido o site e, entretanto, foi reajustado pelo Departamento de Design da escola. Acho que é mais uma daquelas coisas que faz todo sentido, porque há a envolvência do aluno e depois há o resultado prático ao ver que o seu trabalho é reconhecido e é publicado e é utilizado como se estivéssemos no mercado de trabalho. Acho que é extremamente importante. A vida estudante tem uma coisa que mais nada tem, que é tempo. Nós temos tempo livre. Temos os trabalhos para a faculdade para fazer, há uma altura de exames que é complicada e tudo mais, é complexo. Mas temos muito mais tempo do que na vida profissional. Na vida profissional vamos acabar por ter de fazer obrigatoriamente as 8 horas diárias, às vezes mais do que isso, vamos ter que chegar a casa e depois ter cozinhar, fazer tudo. Na vida estudante às vezes isso não acontece, ou seja, tem tempo, aproveitem o tempo para fazer coisas que vos interessem, porque imagino participar em concursos criativos ou mesmo fazer aquele trabalho que gosto de fazer. Eu gosto muito de desenhar e fazer artes no Photoshop, então aproveita porque quando chegares à vida profissional não vais ter tempo para fazer isso. Aproveita mesmo na faculdade para experimentar, porque também ninguém vai julgar tanto. Tu és um estudante, podes fazer o que tu quiseres, não tens um cliente no fim, é mesmo só experimental. Acho que é a melhor dica que se pode fazer, é mesmo aproveitar e experimentar, aproveitar. Portanto, esta partilha de conhecimentos entre ex-alunos e ex-alunos que hoje são profissionais e alunos, nomeadamente esta malta mais nova do primeiro ano e do segundo ano, acho que é de extrema importância, até que funciona como forma motivadora para o percurso académico e posteriormente para o percurso profissional. Regressamos ao trabalho mais recente de David Santos, mais conhecido por Nós Erve, o disco Uma Palavra Começada por N. Inteiramente escrito em português, este trabalho foi apresentado no Convento de São Francisco, em Coimbra. Eram 27 dias e paraste. Pensaste, não contaste, não agarraste. Eram 27 partes de um olhar, aquele que tu nunca vais querer parar. Mas eram 27 metros de salto.
casa sem saber por onde entrar, se aquele ainda seria aquele teu lugar. E nesse dia tudo fica mais fraco, e nesse dia tudo fica mais fraco. Parar. O caminho é sempre vão, se tentares pisar o chão, aprender o que entender, o teu próprio cansaço. Uma das coisas que eu acho mais engraçadas de ter a oportunidade de viver da música, de fazer as minhas próprias músicas e os meus próprios discos, e neste caso fazer isso tudo sozinho, é que eu acabo por sem-me aperceber, resumir a minha vida naquele período. Há coisas engraçadas como eu, se calhar, um ano mais tarde, ouço uma letra e percebo que realmente estava naquele lugar, mas na altura em que fiz a letra nem tinha tanta noção que estava naquele lugar. Depois de um disco sair, eu tenho ali um período, se calhar, de 2 anos em que eu não tenho vontade de fazer músicas novas, porque se calhar como é que se diz? Se calhar, não é esmifrei, se calhar tirei ao máximo tudo aquilo que eu tinha naquele período, mas depois é um bocadinho inevitável. Pego na guitarra e de repente sinto uma vontade enorme de fazer uma coisa nova. Realmente é um género meio terapêutico esta questão de tu conseguires resumir o que tu sentes e quase que imortalizares até para ti próprio o que sentiste naquele período. E portanto, quando de repente parece que tens energias novas suficientes para quereres resumir-te mais uma vez, começas a fazer um disco novo. E tem sido sempre assim. E nesse dia tudo fica mais forte, e nesse dia tudo fica mais forte. Mudar. O caminho é sempre vão, se tentares pisar o chão, aprender o que entender, o teu próprio cansaço, aprender o medo ao mar, arriscando eu voltar, a ter sempre um salto por dar. O caminho é sempre vão, se não tentares pisar o chão, aprender o que entender, o teu próprio cansaço, é vender o medo ao mar, arriscando eu voltar, a ter sempre um salto por dar. O caminho que vês nunca te dói, se não nunca vês pisar nunca te dói. O caminho que vês o que nunca te dói, o caminho que vês o que nunca te dói. Eu acho que se calhar a diferença principal entre este disco e os discos anteriores é este ser cantado na íntegra em português. Eu acho que também na parte instrumental eu tento sempre, embora se calhar às vezes possa parecer que é o mesmo estilo, porque eu sou a mesma pessoa, mas eu tento sempre que as texturas, que os próprios instrumentos, que as próprias melodias que eu vou fazendo, se há algo que eu sinto como parecido com o que fiz anterior, gosto sempre de tentar mudar. Portanto, eu acho que disco após disco eu tenho sempre o desafio de fazer um bocadinho diferente, mas destacando uma parte principal, acho que a questão de ser todo em português foi assim o desafio maior, que depois acaba por condicionar toda a outra parte instrumental, porque a maneira como tu dizes cada palavra acaba por condicionar a própria parte rítmica da música também, portanto. A janela, vozes a gritar. Quero acordar alguém, a ter a memória, correr atrás de mim. O mundo ainda não parou.
Eu acho que um dos maiores problemas de tu trabalhar sozinho, acreditando eu que também há muitas vantagens, mas um dos maiores problemas é quando parar, é quando é que uma coisa está verdadeiramente terminada ou não. E, portanto, não há ninguém que me diga quando é que acabou. Felizmente, até hoje, há uma altura em que eu sinto que acabou. Sinto que cada vez demora mais tempo a chegar a esse lugar, porque cada vez sou mais, eventualmente, esquisito com o resultado final, cada vez questiono mais todas as partes que estão a criar aquela música, mas há uma altura em que eu sinto, olha, já fez sentido. Nos outros projetos que vou fazendo, ou de teatro, ou de publicidades, ou de cinema, do que quer que seja, há uma narrativa um bocadinho diferente, porque aí eu estou a trabalhar não só para o gosto de outra pessoa, porque o meu gosto também interessa, e portanto eu acho que nessas situações é um bocadinho mais fácil chegar a um resultado final, porque eu não tenho que me convencer a mim, entre aspas, eu tenho que convencer as imagens onde a música está. E portanto há essa diferença muito grande entre fazer um disco meu ou participar num projeto. Assim, mais uma vez, eu acho que tenho tido a sorte das pessoas, e é um dos maiores medos que eu tenho, eventualmente, das pessoas irem gostando das coisas que eu vou fazer, ou que vou fazendo, não é? Portanto, há sempre um medo de, se já X pessoas gostaram, se estas mesmas pessoas deixarem de gostar, parece que tu ficaste pior naquilo que fazias. E realmente fazes música para a própria pessoa, mas a música é transmitir algo que é teu aos outros, em que tu queres que tu sintas que estás a transmitir da melhor maneira possível, mas que os outros estão a receber também da melhor maneira possível. E a melhor maneira que eles podem receber é gostarem do que está a acontecer. A questão das nomeações e do disco ter sido nomeado para melhor disco europeu, eu acho que as nomeações não fazem nada, os prémios também não te dizem nada, né? Apenas são uma prova de que realmente alguém gosta daquilo que tu vais fazendo. Wanna take it tonight, I want a guardian, so simple and tight. And if you feel so sad, and if you feel so sad about the plan you've tried, just by the end. And if you talk with a friend of a friend, it's a simple plan. Há uma série de anos fui convidado para fazer uma pequenina história para um conjunto de contos. E foi uma coisa assim mais ou menos rápida que aconteceu. E depois eu percebi que aquela pequena história estava se calhar incompleta para aquilo que se podia tornar. E de repente comecei aos poucos, isto foi se calhar há 4, 5 anos, aos poucos comecei a pegar nessa história e comecei a fazer mais bocados da história, mais partes da história, até chegar àquele ponto em que eu senti, não, isto já está a dizer tudo o que eu queria eventualmente dizer, sem saber o que é que eu queria dizer à partida, mas de repente chegou a um lugar que fazia sentido. E então comecei a pensar, não, podia ser giro, até com aquela coisa que eu também tenho, de um dia gostava de ter um filme, um dia gostava de ter um livro, ter um disco, pronto, eu já tenho alguns, de tudo o que são obras criativas que tu possas fazer. Eu acho que são sempre desafios novos, é sempre giro quando tu consegues fazer uma coisa nova e perceberes, olha, consegui desafiar-me para fazer uma coisa que nunca tinha feito. E de repente, quando a história começou a ganhar esse lugar completo dentro de mim, pensei, não, olha, isto pode ser um livro. O livro começa a dizer que 3 luzes acenderam em 3 janelas diferentes, isto é o princípio e a partir daí é uma história sobre isto. Vivo muito da importância de olhar para as coisas e de querer ver coisas que estão lá sempre e para ti não estão porque não olhaste em condições. E o próprio facto do livro se chamar 3 × 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz, a luz é o que nos permite ver as coisas e é um livro que fala disso, da importância de olhar e com o tempo perceber o que é que está nesse lugar. And if we stop at the end, and if we stop at the end, and when you say to a friend, try it as good as you can, it's a simple plan.
Obrigado por ter acompanhado esta edição. Marcamos encontro já no próximo programa. Até lá, fica o convite para seguir o nosso trabalho através das redes sociais.